Em uma tarde abafada de junho de 2024, Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, caminhava apressado pelo centro de Belo Horizonte, imerso em pensamentos sobre os desafios políticos do dia. Ao passar pela Praça 7, um grito rouco cortou o burburinho da cidade. Nicolas! Nicolas Ferreira! Surpreso, ele virou-se e deparou-se com um homem de aparência desgastada, roupas sujas e olhos que carregavam o peso de inúmeras noites sem abrigo. Antes que pudesse reagir, o homem avançou, segurando-o firmemente pelo braço. Você não me reconhece? Fui eu quem lhe ensinou as primeiras letras, quem acreditou em seu potencial quando ninguém mais acreditava. Nicolas recuou instintivamente, tentando desvencilhar-se, enquanto flashes de memória inundavam sua mente. Aquele rosto encardido pelo tempo e pelas adversidades pertencia ao professor Almeida, seu mentor na infância, o homem que havia moldado seus primeiros passos no caminho do conhecimento. Professor, o que aconteceu com o senhor? Os transeuntes começavam a notar a cena. Alguns sacando celulares para registrar o encontro inusitado entre o político e o sem-teto. Sentindo o peso dos olhares e a urgência da situação, Nicolas decidiu agir. Vamos sair daqui. Precisamos conversar em um lugar mais tranquilo. Conduziu o professor a um café nas proximidades. Sentados em um canto reservado, Almeida contou sua história. Após problemas de saúde que o afastaram das salas de aula, foi vítima de uma fraude financeira que lhe roubou todas as economias. Sem família ou amigos para ampará-lo, acabou nas ruas, invisível para a sociedade que outrora servira. Nicolas ouviu cada palavra, sentindo uma mistura de culpa e indignação. Como alguém tão importante em sua formação poderia ter sido abandonado daquela maneira? Determinado a corrigir essa injustiça, prometeu ao professor que não apenas o ajudaria a reerguer-se, mas também buscaria responsabilizar os culpados por sua desgraça. Mal sabia ele que essa decisão o levaria a enfrentar uma teia de corrupção e poder que colocaria em risco não apenas sua carreira política, mas também sua própria vida. Após o impactante reencontro com o professor Almeida, Nicolas Ferreira não conseguiu afastar a imagem de seu antigo mentor vivendo nas ruas. A inquietação o acompanhou durante dias, até que decidiu agir. Utilizando sua posição como deputado federal e sua influência nas redes sociais, iniciou uma investigação para entender as circunstâncias que levaram o professor àquela situação. Nicolas começou buscando informações nos registros públicos e conversando com antigos colegas de Almeida. Descobriu que, após décadas dedicadas ao ensino, o professor enfrentou sérios problemas de saúde que o afastaram das salas de aula. Sem uma rede de apoio sólida, suas economias foram consumidas por tratamentos médicos caros e, em um momento de vulnerabilidade, Almeida foi vítima de uma fraude financeira. A fraude envolvia a oferta de cursos de pós-graduação inexistentes, nos quais Almeida investiu suas economias na esperança de se requalificar e retornar ao mercado de trabalho. Infelizmente, tratava-se de um esquema criminoso que lesou diversos professores no país, resultando em prejuízos financeiros significativos e, em alguns casos, na perda de empregos. Nicolas ficou chocado ao perceber que o caso de Almeida não era isolado. Fraudes financeiras direcionadas a profissionais da educação eram mais comuns do que imaginava. E muitos educadores, após serem enganados, acabavam desamparados e, eventualmente, em situação de rua. Dados recentes indicavam que a população em situação de rua em Belo Horizonte havia quase triplicado na última década, chegando a 5.344 pessoas. Determinado a ajudar seu antigo professor e outros na mesma situação, Nicolas decidiu usar sua plataforma política para expor essas injustiças. Organizou audiências públicas para discutir o assunto, convidando vítimas, especialistas em segurança financeira e representantes das autoridades competentes.
Além disso, utilizou suas redes sociais para conscientizar a população sobre os perigos dessas fraudes e pressionar por medidas preventivas mais eficazes. Durante essas investigações, Nicholas descobriu que os responsáveis por tais esquemas frequentemente operavam sob a proteção de figuras influentes, criando uma rede de corrupção que dificultava a punição dos culpados. Percebeu que, para realmente fazer a diferença, teria que enfrentar não apenas os fraudadores, mas também o sistema que os protegia. A situação tornou-se ainda mais pessoal quando Nicholas soube que, devido à fraude, Almeida havia perdido sua casa e todos os seus bens, sendo forçado a viver nas ruas. A indignação e a compaixão impulsionaram Nicholas a aprofundar sua investigação, mesmo sabendo que isso poderia colocá-lo em rota de colisão com indivíduos poderosos e perigosos. A jornada que se desenrolava diante dele não seria fácil. Nicholas estava prestes a enfrentar desafios que testariam sua coragem, ética e determinação. Mas, para ele, a luta por justiça para o professor Almeida e tantos outros valia qualquer risco. Determinado a corrigir as injustiças que afetaram seu antigo mentor, Nicholas Ferreira decidiu utilizar sua posição como deputado federal para trazer visibilidade ao caso do professor Almeida e de outros educadores vítimas de fraudes financeiras. Com sua expressiva presença nas redes sociais e influência política, ele iniciou uma campanha para expor os responsáveis por esses crimes e buscar justiça para as vítimas. Nicholas começou organizando audiências públicas na Câmara dos Deputados, convidando especialistas em crimes financeiros, representantes de instituições bancárias e vítimas das fraudes para depor. Esses eventos foram amplamente divulgados em suas plataformas digitais, gerando grande repercussão e mobilizando a opinião pública. Durante as sessões, relatos emocionantes evidenciaram como muitos professores, após anos de dedicação ao ensino, perderam tudo devido a esquemas fraudulentos que exploravam sua confiança e falta de conhecimento financeiro. Paralelamente, Nicholas utilizou suas redes sociais para compartilhar histórias das vítimas, alertar sobre os métodos utilizados pelos golpistas e pressionar as autoridades competentes a tomarem medidas efetivas. Sua abordagem direta e combativa atraiu a atenção da mídia nacional, ampliando ainda mais o alcance de sua campanha. No entanto, ao aprofundar suas investigações, Nicholas descobriu que os esquemas de fraude estavam intrinsecamente ligados a uma rede de corrupção que envolvia figuras influentes no cenário político e empresarial. Empresas de fachada, contratos fraudulentos e a conivência de alguns agentes públicos permitiam que os golpistas operassem com impunidade. Essa revelação colocou Nicholas em uma posição delicada, pois confrontar esses interesses poderia acarretar riscos significativos para sua carreira e segurança pessoal. Consciente dos perigos, mas movido por um senso de justiça e gratidão ao professor Almeida, Nicholas decidiu prosseguir. Ele apresentou projetos de lei visando aumentar as penas para crimes de estelionato contra idosos e profissionais da educação, além de propor a criação de uma força-tarefa para investigar e desmantelar as redes de corrupção associadas às fraudes financeiras. A exposição desses esquemas e a pressão pública começaram a surtir efeito. Alguns envolvidos foram afastados de seus cargos e investigações oficiais foram instauradas. Contudo, Nicholas sabia que essa era apenas a ponta do iceberg e que a luta seria longa e árdua. A determinação em buscar justiça para seu antigo professor e para tantos outros afetados tornou-se uma missão pessoal, reforçando seu compromisso com a ética e a transparência na vida pública. À medida que avançava, Nicholas enfrentava não apenas adversários externos, mas também questionamentos internos sobre os limites de sua atuação e os sacrifícios necessários em nome da justiça. A jornada que se desenrolava diante dele testaria sua resiliência, coragem
e a profundidade de suas convicções. À medida que Nicolas Ferreira avançava em sua campanha contra as fraudes financeiras que vitimaram o professor Almeida e tantos outros educadores, a resistência dos envolvidos tornava-se mais evidente. Telefonemas anônimos com ameaças veladas começaram a surgir e sua equipe notou movimentações suspeitas ao redor do escritório parlamentar. Era claro que suas ações estavam incomodando figuras poderosas com interesses escusos. Determinado a não se intimidar, Nicolas intensificou suas investigações. Em uma sessão plenária, apresentou um dossiê detalhado que ligava empresários influentes e políticos renomados aos esquemas fraudulentos. A repercussão foi imediata. Manchetes nos principais jornais, debates acalorados nas redes sociais e uma pressão crescente por parte da opinião pública para que as autoridades tomassem providências. Contudo, a exposição trouxe consequências. Colegas parlamentares começaram a se afastar, temendo represálias ou associações negativas. Projetos de lei de sua autoria enfrentaram obstáculos inesperados, e alianças políticas antissólidas mostraram-se frágeis. Nicolas percebeu que, ao tocar em interesses tão profundos, estava mexendo com as estruturas do poder estabelecido. Em meio a esse turbilhão, recebeu uma mensagem cifrada, sugerindo um encontro secreto. Apesar dos riscos, decidiu comparecer. No local combinado, uma figura encapuzada revelou-se como um insider do esquema, disposto a fornecer informações em troca de proteção. As revelações foram estarrecedoras. Contas em paraísos fiscais, lavagem de dinheiro através de instituições respeitadas e um conluio que se estendia por diversas esferas do governo e do setor privado. Armado com essas novas evidências, Nicolas convocou uma coletiva de imprensa. Transmitida ao vivo, apresentou documentos, gravações e depoimentos que corroboravam suas acusações. A comoção pública foi avassaladora, levando à abertura de investigações formais por órgãos federais e à criação de uma comissão parlamentar para apurar os fatos. No entanto, a exposição também intensificou os riscos. Sua residência foi vandalizada, assessores relataram perseguições e, em certo momento, Nicolas sofreu um atentado enquanto dirigia. Um carro o fechou na estrada, tentando forçá-lo a sair da pista. Por sorte, conseguiu escapar ileso, mas o recado estava claro. Forças poderosas estavam dispostas a tudo para silenciá-lo. Apesar do medo e das pressões, Nicolas encontrou apoio em movimentos sociais, organizações não governamentais e cidadãos comuns que se solidarizaram com sua causa. Manifestações foram organizadas em diversas cidades, clamando por justiça e pelo fim da corrupção sistêmica. A voz do povo tornou-se seu escudo, fortalecendo sua determinação de seguir adiante, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis. A escalada das ameaças e a crescente pressão política começaram a afetar não apenas a vida pública de Nicolas Ferreira, mas também seu bem-estar pessoal. No entanto, sua determinação em buscar justiça para o professor Almeida e expor a rede de corrupção que assolava o sistema financeiro e político do país permanecia inabalável. Em meio a esse turbilhão, Nicolas enfrentou dilemas morais profundos. Colegas e assessores próximos o aconselhavam a recuar, argumentando que sua segurança e carreira estavam em jogo. Alguns sugeriram que ele aceitasse acordos políticos que poderiam aliviar a pressão, mas comprometeriam a integridade de sua missão. Em uma noite insone, refletindo sobre os rumos de sua jornada, Nicolas lembrou-se das lições de ética e coragem que o professor Almeida lhe ensinara na infância. Essas lembranças reforçaram sua convicção de que a verdade e a justiça não deveriam ser negociadas. Decidido a seguir em frente, mesmo diante das adversidades, Nicolas intensificou suas ações. Organizou uma coletiva de imprensa para apresentar novas evidências coletadas, incluindo documentos que ligavam diretamente figuras proeminentes do cenário político e empresarial aos esquemas fraudulentos.
A repercussão foi imediata, gerando debates acalorados na mídia e na sociedade. Contudo, as retaliações não tardaram. Projetos de lei de sua autoria começaram a ser barrados em comissões, aliados políticos distanciaram-se e campanhas difamatórias surgiram nas redes sociais, tentando descredibilizá-lo. Além disso, ameaças anônimas tornaram-se mais frequentes, colocando em risco não apenas Nicolas, mas também sua família. Em um momento particularmente tenso, Nicolas foi procurado por um jornalista investigativo que havia recebido informações sobre um plano para silenciá-lo definitivamente. A revelação desse perigo iminente levou-o a reforçar sua segurança e a considerar estratégias para proteger aqueles ao seu redor. Apesar do medo e das pressões, Nicolas encontrou força no apoio popular. Manifestações em diversas cidades clamavam por justiça e pelo fim da corrupção sistêmica. Mensagens de solidariedade inundavam suas redes sociais, mostrando que sua luta não era em vão. Ciente de que o caminho à frente seria árduo e perigoso, Nicolas reafirmou seu compromisso com a verdade. Estava disposto a pagar o preço necessário para garantir que injustiças, como a sofrida pelo professor Almeida, não se repetissem. Sua jornada tornou-se um símbolo de resistência e integridade em um cenário marcado por corrupção e impunidade. A exposição pública das evidências coletadas por Nicolas Ferreira desencadeou uma série de eventos que abalaram as estruturas do poder local e nacional. As denúncias detalhadas de corrupção e fraude financeira envolvendo figuras proeminentes geraram uma onda de indignação popular e intensa cobertura midiática. Imediatamente após a coletiva de imprensa, órgãos federais anunciaram a abertura de investigações formais. A Polícia Federal iniciou operações para apurar as irregularidades apontadas, enquanto o Ministério Público Federal designou uma força-tarefa exclusiva para o caso. Parlamentares de diversos partidos manifestaram apoio às investigações e uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, foi instaurada para aprofundar as apurações. A sociedade civil também reagiu vigorosamente. Manifestações foram organizadas em várias capitais, com cidadãos exigindo transparência e punição para os envolvidos. Nas redes sociais, a hashtag Justiça para Almeida tornou-se trending topic, simbolizando a luta contra a corrupção e em defesa dos profissionais da educação lesados. No entanto, as repercussões não se limitaram ao campo jurídico e social. Empresas e instituições mencionadas nas denúncias enfrentaram crises de reputação, levando à queda de ações na bolsa e à rescisão de contratos. Alguns executivos renunciaram a seus cargos e políticos citados nas investigações afastaram-se de suas funções para se defenderem das acusações. Para Nicolas, as consequências foram ambíguas. Por um lado, recebeu elogios por sua coragem e integridade, consolidando-se como uma figura de destaque na luta contra a corrupção. Por outro, enfrentou retaliações intensificadas. Campanhas difamatórias na mídia e nas redes sociais buscavam descredibilizá-lo, e ameaças anônimas tornaram-se mais frequentes e diretas. Em meio a esse cenário tumultuado, o professor Almeida, cuja situação havia desencadeado toda a investigação, começou a receber apoio de diversas frentes. ONGs ofereceram assistência jurídica e psicológica, enquanto campanhas de arrecadação de fundos foram organizadas para ajudá-lo a reconstruir sua vida. A história de Almeida tornou-se um símbolo da resistência contra as injustiças sistêmicas enfrentadas por muitos educadores no país. As investigações prosseguiram, revelando a profundidade e a extensão da rede de corrupção. Processos judiciais foram instaurados e a expectativa por condenações crescia na sociedade. Nicolas, apesar das adversidades, manteve-se firme em seu propósito, acreditando que a verdade prevaleceria e que a justiça seria alcançada.
A jornada, iniciada por um encontro inesperado nas ruas de Belo Horizonte, evoluiu para um movimento nacional por transparência, ética e respeito aos profissionais da educação. As revelações e suas repercussões demonstraram que, mesmo diante de forças poderosas, a determinação e a coragem podem catalisar mudanças significativas na sociedade. Os dias que seguiram a explosiva coletiva de imprensa foram intensos. Nicolas Ferreira percebeu que a batalha que travava não era apenas contra fraudadores financeiros, mas contra um sistema profundamente corrompido, onde figuras de alto escalão faziam de tudo para manter seus privilégios intactos. As investigações avançaram rapidamente. A CPI instaurada na Câmara começou a convocar testemunhas e a recolher provas contundentes. O material divulgado por Nicolas já havia levado à prisão de alguns envolvidos menores, mas os verdadeiros chefes da organização criminosa ainda estavam protegidos por uma teia de interesses políticos e empresariais. Naquela semana, enquanto dirigia para um compromisso em Brasília, um telefonema anônimo fez seu celular vibrar. A voz do outro lado da linha era fria e calculista. Você foi longe demais, deputado. Recuar agora pode salvar sua pele. A ligação foi curta, mas clara. Nicolas sabia que o risco de sua exposição havia crescido exponencialmente. Nos últimos dias, estranhos veículos foram vistos rondando sua casa e seus assessores relataram que estavam sendo seguidos. Ameaças anônimas chegaram à sua equipe e ele próprio começava a sentir o peso da paranoia. Contudo, desistir não era uma opção. Ele já havia chegado longe demais para recuar. No dia seguinte, um novo informante entrou em contato. Era um auditor fiscal aposentado, que trabalhara em casos similares no passado. Ele tinha provas concretas, documentos que ligavam diretamente um dos ministros do governo e um influente empresário ao esquema de fraudes financeiras que atingia educadores como o professor Almeida. Nicolas marcou um encontro discreto em um estacionamento subterrâneo. Ao abrir o envelope que recebera, viu extratos bancários, transações suspeitas e contratos fraudulentos assinados por figuras de grande relevância. O esquema ia muito além do que ele imaginava. Era uma rede de lavagem de dinheiro, operando há anos, desviando verbas da educação e das aposentadorias dos professores para contas em paraísos fiscais. A descoberta foi um golpe devastador contra o sistema. Nicolas sabia que aquelas provas poderiam derrubar grandes nomes da política e do empresariado. Ele decidiu agir rápido, entrou em contato com jornalistas confiáveis e agendou uma nova coletiva de imprensa para o dia seguinte. Na manhã da coletiva, enquanto se preparava no hotel, um de seus assessores invadiu o quarto, pálido e ofegante. "Deputado, a Polícia Federal está descendo para te prender." Nicolas não entendeu de imediato. Como assim? Com que acusação? Ligações começaram a chegar freneticamente. Sites de notícias já noticiavam. Nicolas Ferreira é investigado por corrupção e fraude fiscal. Seu nome havia sido manchado de forma orquestrada. A coletiva de imprensa foi cancelada. A mídia, antes do seu lado, agora o via com desconfiança. A rede de corrupção reagiu com força, usando os mesmos métodos que ele denunciava para descredibilizá-lo. Nicolas sabia que era inocente, mas entendia que a batalha jurídica seria longa e exaustiva. No entanto, ele ainda tinha uma carta na manga, os documentos que acabara de receber. Sabia que, se fosse preso antes de divulgá-los, tudo poderia ser enterrado. Por isso, tomou uma decisão ousada. Entregou todo o material a uma equipe de jornalistas independentes e ordenou que publicassem tudo imediatamente, sem esperar mais nenhum passo da justiça. Naquela noite, manchetes explodiram nos principais jornais do país. Dossiê revela rede de corrupção bilionária desviando recursos da educação. Empresários e políticos poderosos são implicados em mega esquema de fraudes.
Nicolas Ferreira sofre perseguição política após denunciar corrupção. A opinião pública rapidamente virou a seu favor. Movimentos sociais tomaram as ruas exigindo transparência e justiça. A tentativa de desacreditá-lo havia falhado. Com a pressão da sociedade e a divulgação massiva das provas, as investigações tomaram um rumo irreversível. Figuras de alto escalão começaram a ser investigadas e alguns dos principais articuladores do esquema foram presos. O professor Almeida, cuja história iniciou toda essa reviravolta, tornou-se símbolo da resistência contra as injustiças enfrentadas por milhares de educadores no Brasil. Com o apoio da sociedade, conseguiu recuperar parte de sua dignidade, encontrando moradia e assistência médica adequada. Nicolas, apesar de todos os desafios, saiu fortalecido. Seu nome estava limpo e sua luta o consolidou como uma das vozes mais ativas contra a corrupção no país. A batalha ainda não estava ganha, mas ele sabia que não estava sozinho. A história de Nicolas Ferreira e do professor Almeida é um lembrete poderoso de que a corrupção prospera na escuridão, mas a verdade, quando revelada, tem o poder de transformar sociedades. Agora, a pergunta que fica é: até quando permitiremos que esquemas como este continuem impunes? Se você acredita na importância da transparência e na valorização dos profissionais da educação, compartilhe essa história e junte-se à luta. A mudança começa com a conscientização e a ação de cada cidadão. O que você acha dessa história? Comente, compartilhe e faça sua voz ser ouvida.